preços caros agora no começo de 2025 aqui em Buenos Aires. Será que os preços vão baixar? Será que os preços não vão baixar? Falei com alguns argentinos e vou tentar entender ao longo dos dias o que estará barato ou não. Supermercado, restaurante, café. Então vamos seguir aqui o nosso tour. E mais uma vez aqui em Buenos Aires, capital da Argentina. Partiu. E agora estou no Dom Benito, um restaurante aqui bem conhecido também, vi várias pessoas falando bem, então a gente veio experimentar. Depois eu vou fazer o overview completo, explicar se eu gostei, se eu não gostei, também falar dos preços. Então já confere aí, se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, porque vai ter tour gastronômico aqui em Buenos Aires, na Argentina. Então partiu, já pedi aqui, agora estou esperando. Coisa legal também que eles botaram azeite e pimenta do reino aqui, ó, e ficou bom demais. Olha isso. E se você quiser viajar para a Argentina aqui sem se preocupar com nada, conheça o nosso Guia de Buenos Aires. Os melhores parques, restaurantes, café da manhã, aplicativos, como você economiza, câmbio, tudo pinado pelo mapa. Você não vai ter trabalho nenhum, é simplesmente baixar o e-book, baixar o guia completão e o melhor, ele é sempre atualizável. Você pode conferir agora e quando estiver próximo da viagem, atualizar de novo. Lembrando que tem muita coisa interessante, os melhores restaurantes, café, bares, também como você economizar nos supermercados e câmbio. Então você vai conferir tudo, tem tudo aqui na descrição. Chegamos, hein? Chegamos aonde? Tango! Senhor Tango, tem uma novidade aí que já foi revelada, recente, mas já estamos aqui e depois eu volto para dar o veredito. Acabei de sair aqui agora do Senhor Tango, muito legal.
Assim, eu gostei um pouco mais do outro, né, do Piazzolla, mas esse aqui também é bem interessante. Tem preços a partir de R$450, vou deixar também aqui na descrição para vocês verem. É um pouco mais longo, carne muito boa, comida boa, sobremesa, entrada, tem vinho, então vale a pena. Gostei bastante, achei a duração um pouco longa e é um pouco diferente, né? Meio estilo Brother, tem um monte de coisas que eu também não vou dar spoiler aqui para vocês, mas vocês podem conferir que vocês vão gostar muito também. Então pode escolher, então tá entre um dos melhores aqui de Buenos Aires. E uma pergunta que todo mundo faz, como economizar com câmbio? Eu sempre indico, tem aqui a Nomad, também tem um Wise. Com a Nomad você ganha até $20 de cashback, às vezes tem algumas promoções que ficam aqui no cupom que você vai economizar ainda mais, e também não tem anuidade, não tem taxa de manutenção. Pode dar uma olhada aqui porque é super prático, rápido, IOF baixo. Tem um Wise também que na primeira transferência você não paga o IOF, então vale bastante a pena. E na hora do câmbio você já sabe, cartão internacional é a melhor pedida. Tem a Western Union também, que eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Hoje em dia não está valendo tanto a pena assim, mas também é uma possibilidade. Acabei de sair do Clube da Milanesa, que era muito barato, e lógico, né, pela desvalorização da nossa moeda, etc e tal, saiu na bagatela de 15.900, 188, né, mais ou menos R$84. O que vocês acharam? Já coloca aqui, vamos continuar nosso tour. E ela começou a ser construída em 1882 e terminou em 1889, então bem bonita aqui, imponente, tem a bandeirinha ali da Argentina. E não tem mais visita guiada depois da pandemia. Gostaria muito de conhecer aqui um pouco mais, adentrar, mas dá para ficar aqui na Plaza del Mayo, muito bonita, a Catedral Metropolitana que a gente foi, e aqui realmente é bem bonito. Estou aqui, ó, em frente ao La Bombonera, onde rolam os jogos do Boca Juniors. Infelizmente não vai ter aqui, mas a cidade é recheada de coisa do Boca Juniors. Muito legal, muito bonito. Eu tenho uma camisa que acabei não trazendo, mas vale a pena conhecer. Tem visita guiada também, só que a gente não vai fazer, mas quem vier pra cá, vale a pena La Bombonera aqui em Buenos Aires. Aqui no Chiquilin, foi indicação aí de muita gente, inclusive no TripAdvisor, muito brasileiro, falou para vir para cá, então a gente veio, vai mostrar todas as coisas aqui e ver se realmente é bom. Já pedi um bife de chorizo, vocês viram aí a entrada maravilhosa, e um vinho para acompanhar, porque também ninguém é de ferro e eu estou na Argentina. Potter. Olha, bonita edição 20 anos. Tem essa parte aqui também para tirar uma foto. E eu tô aqui também na livraria El Ateneo, muito legal. Você pode pegar um livro aqui e ler, né, nos camarotes. Muito interessante. Estamos aqui em El Ateneo, que era um teatro nos anos 30 e virou uma livraria, assim, muito linda. E como eu mostrei lá embaixo também, tem uns camarotes que você pode pegar um café, ler um livro ali. Além dessa parte toda cultural aqui da Argentina, vale a visita para conhecer aqui também essa, que para mim é uma das mais bonitas que eu já visitei, quiçá a mais bonita. Estou aqui na frente da El Ateneo, muito linda, vocês têm que conhecer. Vocês estão vendo as imagens aí, é uma livraria de 1930, que ela foi reformada nos anos 80 para virar
livraria. Na verdade, ela era um teatro em 1930 e realmente vale muito a pena a visita. Além de ter os camarotes ali que você pode simplesmente pegar um café, ler um livro, relaxar. Realmente essa parte cultural da Argentina é muito impressionante. Estamos entrando agora na Pizzaria Popular Palermo. Vou contar um pouquinho da história lá em cima, então bora! E aqui eu tô na Pizza Popular Palermo. Ela é muito conhecida, tradicional, de 1968, e ela acabou ali, né, no começo, pegando muitas referências italianas, não tem como, né, pizza, e depois ela ficou mesmo como a pizza portenha, né, como muitos já conhecem. Então tem a origem lá, começou com um empreendimento familiar, aí foi se desenvolvendo e criando culturas argentinas, né, porque aqui tem um povo italiano que veio imigrando para cá, né, muitos imigrantes italianos, assim como no Brasil, e aqui um ambiente muito bonito. E também estamos na nata de Palermo, com todo aqui realmente é muito vibrante. Qualquer lugar que você passe pode desligar o GPS, mas aqui era um dos lugares que eu queria vir, que é bonito, que tem um bom custo-benefício que eu vou mostrar para vocês. Então vamos comer e depois ver se realmente é bom ou não. A gente está fazendo um overview de tudo e dando uma opinião sincera. A gente ainda não encontrou nada que a gente fale é muito ruim, não vale a pena. Então espero que continue sendo assim. Quartetas começou a servir pizza em 1934 no estilo pizza portenha. Eu gostei muito, bem saborosa, interessante e vale a pena porque fica do lado daqui do Fervo, ali do lado do Obelisco também, a outra que a gente foi. Então vale a pena quando você estiver fazendo o seu tour e quiser apreciar uma pizza portenha original mesmo. Então vamos continuar nosso tour. Cheguei aqui no Voro Carnes, ó, já tem aqui, é despedido, então a gente vai tomar vinho, champanhe, vai ter um monte de coisa e uma água com gás para dar uma quebrada, um pãozinho, e depois eu vou falar tudo, né, que eu sempre gosto de falar depois, para experimentar, dar o overview sincero, também por causa da música alta aqui. Então apreciar um vinho, hoje está chovendo, apesar disso tudo, os outros dias foram lindos. Último dia, um champanhe aqui de brinde, olha aí, ó, olha eu aqui, ó, no fundo, tintim. Vai ou não vai? Vamos queimar ou não vou? Bom, hein?
E aqui no Orocarne já experimentamos a provoloneta muito boa. Estamos esperando um chorizo. Muita gente pergunta qual é a diferença de chorizo para o de bife, que são os dois cortes mais tradicionais aqui da Argentina. É o seguinte, o chorizo é aquele contrafilé que você consegue tirar, tipo uma picanha, que você consegue tirar a gordura do lado, e o ovo de bife tem aquela gordura um pouco menor no meio da carne. Então, como a gente não gosta de gordura, a gente preferiu pedir logo o chorizo, que a gente sabe que sempre dá certo. Então vamos esperar aqui para ver, mas aqui, até agora atendimento ótimo, comida boa. Vamos, hein? Bom demais, hein? Estamos aqui no 1640 Café Restrô, nosso último dos momentos aqui em Buenos Aires. Tá bonito, daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, mas a viagem tá legal. A gente terminando aqui com esse café clássico, cappuccino, tem café com leite e doce de leite e manteiga. Então vamos que vamos. Estamos aqui no restaurante, ele é bem local aqui, então foge um pouco daquela badalação. Apesar de ser em Palermo, vou esperar aqui, já pedir o meu bife de chouriço, que a gente vai dividir, eu e Bruna, e depois a gente volta e vê se realmente é bom ou não. As avaliações estavam boas, então provavelmente vai ser boa, igual todas as carnes aqui na Argentina. Então partiu. Beber meu vinho, daqui a pouco eu volto. Aqui, ó, um bife de chorizo, batata frita, vou cortar aqui, ó. Vamos experimentar ao vivo em loco. Eu já experimentei, né? Muito bom, olha isso. A suculência, batata, essa batata também é maravilhosa, muito boa. Tranquilo, muito bom. Eu vou esperar para avaliar no final do tour, né, para poder dar nota, para não ser injusto com outros, mas a gente gostou bastante aqui do restaurante. Mais uma parrilha aprovada aqui, e essa já é mais local, né? Não é o pessoal, tipo, não é mainstream, não é uma coisa assim muito conhecida. E aqui vem os pão de parmesão, pãozinho de parmesão, doce de leite aqui, e tá muito bonito. E a gente veio aqui no La Caravelle experimentar. O cappuccino já bebi aqui, né? Viralizou. Vou experimentar aqui daqui a pouco, quando sair ali eu conto um pouco a história. Mas é bom.
aqui experimentando, né? Peguei a de mussarela, que falaram que era boa também, a fugaceta também, bem diferente. E aqui você pode sentar lá no restaurante ou então ficar aqui na fila, igual a gente está ficando aqui, na fila não, na bancada. Muito bom, diferente, tá muito barulho aqui, eu não saí, eu faço um review, explico um pouco mais, falando aqui, também foi fundada em 1932, uma das mais tradicionais aqui da Argentina. Estou aqui na pizzaria Guerrim, acabei de comer, muito boa. Em 1932 ela foi inaugurada e ela é muito famosa pelos seus generosos pedaços de pizza, é isso mesmo. Estou falando algo que está passando muito ônibus, mas a gente não perde aqui o vídeo. E além de ser boa, a gente experimentou a fugaceta com presunto, isso mesmo, fugaceta com presunto, que quer dizer o quê? Cebola e queijo. Os generosos pedaços de queijo que fazem a diferença. E ela também é bem tradicional por ficar até tarde. Ela fica aqui na Avenida Corrientes, uma das principais aqui do lado do Obelisco. A gente vai continuar nosso tour, mas a nota é bem positiva. Pode ficar ali também, como a gente ficou em pé, ou então entrar, sentar e ficar mais tranquilo. Eu gostei bastante, vale bastante a pena a experiência. E o clima aqui eu achei muito parecido com São Paulo. Até 10 horas da manhã tá aquele friozinho, 16, 17 graus. E quando começa a escurecer, agora tá no verão, lá para as 7, 8 horas também esfria. Vai lá para os 16 graus e durante um dia um calor danado, 30 graus, 35 graus. Então acho que isso vale a pena. Assim, eu gosto mais desse jeito. Mas o problema é que quando você sai de manhã tem que levar casaco e levar casaco também na mochila para quando vai escurecendo. Já são 6h30, então daqui a pouco começa a ficar mais frio. E quanto aos preços, eu conversei com alguns moradores daqui, alguns argentinos, alguns brasileiros, e disseram que por estar no final do ano, né, já está aproximando do Natal, então os preços não devem ter tanta flutuação e variação para 2025. Eu não sei, né? Tudo é possível, mas aqui o preço, eles dizem que não deve variar muito. Então vamos esperar, aguardar. Espero isso mesmo, porque Buenos Aires ainda continua sendo um bom ponto e um bom lugar turístico para a gente conhecer e explorar mais. E aqui em Buenos Aires tem muito parque, esse é o Parque Larreiras. Então eu sempre vim no inverno, né? Então era muito frio. Só que agora são 6h30, estou aqui de camisa, daqui a pouco vai esfriar. Mas então é bem legal, bem amplo, então dá para fazer piquenique, o pessoal vem aqui, dá para ver que tá bem cheio aqui. Aqui tá contra o sol, né? Tá bem cheio e é muito legal, porque é uma parte de Buenos Aires também que eu tô explorando, que eu não tinha explorado antes. São 360 aqui e do parque. E esse é mais um bar escondido, né? Eu vou deixar o endereço aqui, porque para você entrar um pouco mais, não é complicado, né? Mas ele não fica tão aberto assim. Então você entra. Eu peguei o meu drink aqui, Ezeiza. É uma mistura de Aperol com Campari. Eu gostei bastante. Tá aí. Os drinks estão na faixa de 9 a 12 mil. O que dá uns 50, 70 reais por drink. Tá bem elevado, bem caro. Mas assim, para tomar um drink, comer alguma coisa aqui, o cenário é bem legal. Olha que diferente. Esse é mais um dos bares escondidos aqui, né? Tem a parte interna aqui e a parte externa. Até o sinalizador tem aqui, ó, mostrando aquela parte ali. Muito legal mesmo. E no frio tem essa parte aqui que é um aquecedor. E o drink também é muito bom. O preço um pouco elevado, mas bom. E aqui tem as cabines com as classes executivas. Olha que legal. Até mesmo o céu você vê, ó. Olha que irado. E o legal é que você pode ficar aqui, ó, na executiva. Ou então você vai ali na Economy e ó, pega um tempo legal. E o melhor é que você não vai pegar turbulência. Bom demais, né? E o detalhe mais legal é aqui, ó. Olha que legal. Todas as poltronas. E pra cá o tempo tá até bonito, hein? E a experiência é legal, né? Bem imersiva. Você pode ficar aqui e dar uma olhadinha aqui também. Eu gostei bastante, achei interessante.
E mais um bar secreto aqui em Buenos Aires, né? A gente já foi no Octal, a gente já foi no The Hole e outros também no Frank's. É muito legal porque são temáticas totalmente diferentes e muito interessantes. O drink que eu pedi tem mate, então você que coloca. Diferente. Banheiro. Legal que tem até dente frio, ó. Muito legal. Olha isso. Muita gente se perde, não sabe onde que entra. É aqui, ó, do lado do sorvete e do lado do tostado, que é o Café Club. Então, lá no fundo, você entra e consegue ir no Bar Airport. Muito legal aqui em Palermo, em Buenos Aires. E aqui nessa portinha bem pequenininha tem um bar clandestino, isso mesmo, calma que é tranquilo. Ele é inspirado nos bares clandestinos dos Estados Unidos. Ele fica aqui numa portinha que quase não dá pra ver. Curiosamente, 5 minutos aqui, 3 minutinhos do nosso Airbnb. E o legal é que para você entrar, você tem que entrar no Frank's Bar e ver a senha que eles colocam um dia antes para você entrar. E fazer reserva também no Instagram. Então não é tão secreto assim, mas muita gente acaba não visitando. Para mim, uma experiência muito legal. A gente entra ali como se fosse realmente uns anos ali de lei seca e vale a pena conhecer aqui em Buenos Aires. E ele também já ganhou várias vezes como o melhor bar da Argentina e também como entre os 50 melhores bares do mundo. Tem uma temática legal, não vivi naquela época, mas achei bem interessante e esse vai ser aí o nosso tour por bares na Argentina, principalmente os bares secretos. Então partiu! E aqui, estou na rua Arévolos, que eu estou hospedado. Então, tem vários restaurantes legais aqui, além de você ter bastante segurança aqui também. Ele tem cercado de restaurantes, então muito legal. Aqui o bairro de Palermo é cheio de restaurantes. Na rua que a gente está hospedado tem restaurante para cá, tem restaurante para lá. Esse aqui acabou de fechar. Nas ruas perpendiculares também tem vários restaurantes legais. E sem falar que é bonito demais, né?
Acabamos de entrar aqui no The Hole, que simula a prisão de Alcatraz, famosa prisão lá na Ilha Americana, que ficaram vários mafiosos presos, inclusive Al Capone, o grande responsável aí por fornecer bebidas alcoólicas na época da lei seca nos Estados Unidos. Então a gente entrou aqui, vemos um pouquinho da história, né? Tem um monte de gente ali, tem uma parte meio emblemática mostrando ali a gente entrando na prisão. Foi bem interessante e vale a pena. Os drinks aí na faixa para você entrar quando não tiver reserva custa 9 mil mais ou menos pesos, 40, 45 reais dependendo da cotação, e vale bastante a pena a experiência, né? A gente está fazendo um tour aqui de bar temáticos, então se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Aqui embaixo também vou botar todas as dicas de como a gente está pagando. A gente está pagando um pouco com dinheiro, um pouco também com a Nômade, com cartão, né? Que é bem mais simples, não precisa ficar andando com um monte de dinheiro. Lembrando que a gente está no bairro de Palermo. E mais um bar aqui que a gente veio, que é o JW, que eu já tinha vindo da última vez, que ele remete ali o Expresso do Oriente, o trem que ligava, tem até alguns filmes, né, que ligava a Turquia até Paris, passava por vários lugares, Budapeste, Munique. É bem interessante a temática, tem uma partezinha ali do trem, que tem uma explicação. E agora quando a gente chegou já estava mais tarde, uma hora e pouco, então já estava bem cheio, então alguns lugares acabou que não deu para filmar tão bem. Mas é muito legal a temática, são os bares secretos que você precisa muitas vezes de reserva. Caso não tenha reserva, pode vir, ficar na fila de espera ou então tentar conversar ali. Se tiver mais vazio, você consegue entrar. Então todos esses bares são bem interessantes e diferentes aí dos tradicionais que a gente está acostumado a visitar. Estou chegando aqui no Uptown, isso mesmo, o Uptown em Buenos Aires, uma estação de metrô, mostrando como se fosse ali Nova York, só que em Buenos Aires. Um bar secreto, não tão secreto assim, porque agora eu estou mostrando, então tem todos os links na descrição, vamos entrar, ver como é que é, o pessoal fala que é muito irado, então partiu.
E se você quiser viajar para a Argentina aqui sem se preocupar com nada, conheça o nosso Guia de Buenos Aires. Os melhores parques, restaurantes, café da manhã, aplicativos, como você economiza, câmbio, tudo pinado pelo mapa. Você não vai ter trabalho nenhum, é simplesmente baixar o e-book, baixar o guia completão e o melhor, ele é sempre atualizável. Agora, a gente está aqui dia 2 de dezembro de 2024, a gente vai voltar ano que vem também e ele vai estar sempre atualizado. Então você pode conferir agora e quando estiver próximo da viagem, atualizar de novo. Então, os preços estão mais elevados sim, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: a moeda, o real, desvalorizou bastante, chegou a bater R$6, 6 e pouco. Isso paralelo, então o comercial você vai pagar mais, né? Tinha casa de câmbio aí praticando 6,50. Então, como teve um aumento aí de 10, 15%, é uma desvalorização muito grande. Então, como a Argentina também está numa reconstrução, não vou nem entrar em viés político, acontece que bate de frente com um monte de coisa. Os preços aqui, eles subiram, né, da última vez que eu vim em agosto, uns 10, 15% com a nossa desvalorização. Então a gente bota aí uns 40% mais caro. Então você consegue ver que um cafezinho que custava 6, 7, 8 reais, hoje está custando na faixa de 20, tem até lugares com 25. Um chopp, uma cerveja que a gente pagava 4 numa promoção, hoje está 15. Então os preços estão mais elevados. Mas se você sair hoje no Brasil, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você vai ver que os preços praticados também estão caros. Uma cerveja long neck, uma garrafa de 600 que custava 12, 13, 14 reais no começo do ano, hoje você não consegue encontrar aí por menos de 20, 25. Então, com isso, a gente consegue ver essa discrepância que vai passando. Mas assim, como eu sempre falo, né? Se você acha, a Argentina tá um absurdo, tá caro, não viaje porque não vale a pena, então vai para a Europa, vai para Dinamarca, vai para a Suécia, vai para a Noruega. Eu, por exemplo, estive lá esse ano. E quando o euro estava 5,50, 5 e pouco. Hoje, com quase 7 para comprar, com certeza estará mais caro. Então, não vamos misturar as coisas e ver as situações. A gente não pode comparar esse ano com o ano passado, que tinha dólar blue, que tinha um monte de outras coisas. Então, continua assim valendo para vir aqui para Buenos Aires. Ainda é mais barato do que Chile, do que Uruguai. Vai depender do estilo de viagem que você quer e não tem certo ou errado. Qualquer destino ali, você precisa fazer um planejamento legal. Bater ponto aqui todos os anos. Beleza? Então é isso. Valeu, um grande abraço. Fui!